Então, supondo aqui um exemplo, eu tenho um álcool gel, eu vou aplicar uma quantidade o suficiente para colocar em toda a superfície da mão. Olá, eu sou a doutora Lorena, sou médica infectologista, trabalho no Hospital dos Acidentados e a gente vai falar algumas informações para vocês sobre o coronavírus. A forma de transmissão dessa doença é por meio de gotícula. O que é isso? Pequenas gotas onde tem a partícula viral e essa outra pessoa que tem contato com essa secreção, ele pode se contaminar através do contato com mucosa ou até mesmo a respiração. O contato direto, então, pegar numa mão do paciente que espirrou, logo depois colocar na boca, contaminado superfícies ambientais, também pode facilitar com que ocorra a disseminação do vírus. Então, como medidas de prevenção, seria tosse com etiqueta. Antigamente era ser orientado a fazer, quando tossir, colocar a mão na boca. Hoje a gente orienta a colocar a dobra do cotovelo. Um exemplo. Colocando assim, eu não utilizo as minhas mãos. Não esquecendo que o álcool gel não é a única medida de prevenção. A higiene de mãos com água e sabão também é bem eficaz. Um exemplo, para que ela seja eficaz, eu tenho que cobrir toda a minha superfície da mão, tá certo? Onde ela poderia estar contaminada, por exemplo, com o vírus. Então, supondo aqui um exemplo, eu tenho um álcool gel, eu vou aplicar uma quantidade o suficiente para colocar em toda a superfície da mão, então lembrar do dorso, entre os dedos e inclusive os punhos, e até ela secar. Então, ela secando, em torno de 20 a 30 segundos vai ser o ideal. Se a gente tomar cuidado com as medidas de prevenção, ficar em casa sempre que possível, principalmente nessa ocasião, a gente vai fazer com que a curva epidemiológica seja mais achatada, onde vai chegando pouco a pouco os doentes, e desta forma a gente vai ter mais recursos para tratar os doentes que chegarem com necessidade de internação. Sobre a doença, em torno de 81% das pessoas terão a doença basicamente oligossintomática, ou seja, muito branda, um quadro gripal, vamos dizer, banal. Cerca de 14% terá uma doença um pouco mais importante, onde ele pode ter dispneia, que seria falta de ar, um cansaço ao falar, por conta do quadro gripal, tendo febre mais importante, e essa população poderá precisar de internação e avaliação e acompanhamento médico e da equipe multiprofissional. Os casos críticos, em torno de 5% de todos os casos, esses poderão ter insuficiência respiratória, que precisarão de intubação, que é e inclusive aparelho para respirar, que é ventilação mecânica. A mortalidade geral é em torno de 2 a 3%. As pessoas que mais complicam, inclusive a óbito, são os principais pacientes com comorbidades, doença cardiovascular, hipertensão mal controlada, diabetes mal controlado, asmas, pneumonias crônicas, tuberculose. Esses pacientes têm o maior risco de complicações, inclusive óbito. Lembrando que a faixa etária mais idosa também tem um risco de evoluir maior quando eu comparo com pessoas saudáveis e mais jovens. O acometimento na faixa pediátrica ela é extremamente incomum para dizer, principalmente os que precisam de internação. Então, as mães aí já podem ficar um pouquinho mais tranquilas em relação à epidemiologia. Isso não quer dizer que nenhuma criança ficará isenta do vírus, mas a probabilidade dela precisar de internação e complicações por ela é muito menor. Nesse momento, ainda não há a transmissão comunitária, ou seja, nossos casos que primeiramente chegarão serão os casos importados, oriundos de outros estados ou até mesmo países. Posteriormente, na pandemia, a gente terá casos com disseminação da comunidade, então um transmitindo para o outro mais próximo. Esse momento ainda não aconteceu. Então, para maiores informações, fiquem de olho na página de rede social do Hospital Acidentados e constantemente será atualizado novas informações, medidas de prevenção e atualização dos casos.